capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Eu li esse texto para falar dessa vinda gloriosa do nosso Salvador, do seu nascimento, da sua vinda a este mundo. E você poderia, perguntar: cadê a manjedoura? Cadê os pastores? Cadê a estrela? Ou as estrelas? Cadê aquelas coisas que diz respeito ao Natal? Vejam bem, o Evangelho de João, ele foi escrito cerca de 30 anos depois dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em especial, Mateus e Lucas narraram esses detalhes acerca do nascimento carnal do Senhor Jesus Cristo. Esses pormenores foram eles que registraram. Então, isso já era do conhecimento de todos aqueles que tiveram o acesso à leitura daquilo que Mateus e Lucas escreveram. Mas João não vai se envolver com esses aspectos do nascimento de Cristo, mas ele vai se envolver principalmente para mostrar o princípio eterno do Senhor Jesus Cristo, que é pré-existente, que é eterno, que é Deus. O Evangelho de João foi escrito em especial para isso, para mostrar que Jesus é Deus. Ele deu prova disso através dos sinais que realizou, registrado nesse texto maravilhoso, o Evangelho de João. Ele deu prova pelas declarações feitas por ele, os atributos divinos, ou seja, os atributos de Deus, que nós contemplamos nas páginas do Antigo Testamento, estão aqui nas páginas de João, em especial nesse capítulo aqui, primeiro. Nós vamos ver vários aspectos da divindade do Senhor Jesus Cristo, que provam grandemente que Ele é Deus. É um texto tão glorioso, que nós deveremos ler, ouvir, meditar, em atitude de oração. Eu disse há tempos atrás aqui, acerca de um servo de Deus, que lendo esse texto, as suas carnes tremiam, dessa verdade tão gloriosa que é declarada aqui. Esse evangelho já foi chamado de o santo dos santos dos evangelhos. Por que ele é chamado, foi assim, de santo dos evangelhos? Porque
o Senhor Jesus Cristo é apresentado aqui como aquele que manifestou a glória do Pai. E o Santo dos Santos, no Antigo Testamento, era aquele local lá do tabernáculo dividido em 3 partes: átrio, santuário e Santo dos Santos. E o Santo dos Santos era justamente o local onde havia a manifestação da glória de Deus. E aqui no Evangelho de João, nós vamos contemplar essa verdade sobre o Deus eterno que se fez carne e habitou entre nós. E assim nós vimos a glória de Deus na face do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio com esse propósito de mostrar quem é Deus, com o propósito de que o homem, conhecendo a Deus, possa assim ser salvo. E ele manifestou isso através de 2 figuras, da vida e da luz, para mostrar essa verdade, o quanto o homem precisa de salvação. E nesse texto nós vamos ver também as reações à vinda do Salvador. Temos aqui registrado aqueles que rejeitaram o Salvador, e temos aqueles também que creram na vinda do Salvador. Que essa verdade possa causar impressões profundas em nossas vidas nessa noite. Sempre que nós nos atemos a textos que falam da vinda do Salvador, nós deveríamos perceber a grandeza e do amor de Deus para conosco, e deve suscitar em nós uma gratidão profunda, porque ninguém tem maior amor do que este, de ser chamado filhos de Deus. E verdadeiramente nós somos filhos de Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, em primeiro lugar, queremos mostrar aqui que Jesus Cristo é eterno, que Jesus Cristo é Deus, é pré-existente. Olha o verso 1, o que está escrito: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O verso 10 diz que o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O verso 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então a primeira coisa que João mostra nesse prólogo, ou seja, nesses primeiros versículos do seu evangelho, é que Jesus é Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Isso está nas páginas tanto do Antigo como do Novo Testamento. Em Colossenses, o apóstolo Paulo disse que aprove a Deus que no seu Filho amado Jesus Cristo habitasse toda a plenitude da divindade. Ou seja, tudo que Deus tem para nos dar está na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus Cristo. Ele é eterno, ele sempre existiu. Veja que o texto diz que no princípio da criação, todas as coisas foram criadas por intermédio dele, foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Criador. Em Colossenses capítulo 1, você pode abrir Colossenses capítulo 1, o apóstolo Paulo, que teve uma experiência gloriosa com o Senhor Jesus Cristo, faz afirmações tremendas acerca do Salvador. Versículo 17, Colossenses 1, 17: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Verso 19: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E nesse evangelho de João, nós vamos encontrar a oração que Jesus faz quando está próximo a assumir a cruz.
e ele diz palavras maravilhosas. Na sua oração, ele diz: ó Pai, agora glorifica ao teu filho com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então olha, antes que o mundo existisse, já existia a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é, portanto, Deus, e como Deus, ele criou todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele para o louvor da sua glória. O autor aos Hebreus diz no primeiro capítulo: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, hoje Deus nos fala através do seu Filho amado Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, diz Paulo. Então Deus nos fala através do seu Filho amado Jesus Cristo, que é o Criador, que é o resplendor da glória de Deus. E isso que João vai dizer aqui, no verso 14, quando Deus se fez carne, o texto diz que vimos a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Numa palavra só, é a soma de todos os atributos de Deus, de todas as qualidades de Deus, do caráter de Deus, da manifestação do poder de Deus. E quando Jesus nasceu, o texto diz que nós vimos a glória de Deus, ou seja, tudo quanto Deus manifestou através dos seus atributos, Cristo veio em carne manifestar. O amor de Deus, Cristo manifestou em carne o amor de Deus, o poder de Deus, Cristo manifestou em vida o poder de Deus. E esse evangelho é cheio de milagres, e não de todos, porque o próprio João vai dizer no final do seu livro, que se fosse narrar, escrever todos os milagres, todos os feitos do Senhor, não caberia no mundo inteiro os livros que seriam escritos. Ele prova que é Deus pelas obras que fez. Certa vez, falando com os seus discípulos, e dizia acerca do Pai que iria, um dos seus discípulos, Filipe, disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e tu dizes: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Crês ao menos pelas obras que eu faço. Então as obras que Cristo fez provaram que ele era divino. E ele mesmo declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. O eu sou divino de Cristo, ninguém pode ser comparado a ele. Ele veio, portanto, revelar a Deus com um propósito salvador, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus, e conhecendo a Deus, fossem salvas. Veja o versículo 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Duas palavras tremendas estão escritas aí. A palavra vida e luz. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Que vida? Aqui, de um modo especial, a vida espiritual, a vida eterna, a vida no padrão de Deus. A palavra original seria Zoe. Então, a vida de Deus estava nele. E ele, que é o Criador de todas as vidas, de todas as coisas, note bem, é também aquele que pode dar a vida eterna. Lá no capítulo 17, versículo 3, ele diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti. Por isso ele veio, para que os homens pudessem conhecer a Deus e tivessem vida eterna. Os homens nascem espiritualmente mortos. Você pode comer, beber, dormir, folgar, fazer o que fizer, viver 70, 80, 90, seja lá quantos anos for, mas saiba que se você não tiver uma experiência pessoal com Cristo e não conhecer a Deus em Cristo Jesus,
você não tem vida, você está espiritualmente morto. É assim que nascem todos os homens. Esse é o preço, esse é o salário do pecado. Por causa da desobediência, a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. E Cristo veio trazer a vida para aqueles que estavam mortos em seus delitos e pecados. Ele disse: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, senão por mim. Interessante que ele não disse ninguém vai ao Pai, ele disse ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele é o único que pode conceder a vida eterna. Alguns querem alcançar a salvação, a vida eterna, por meio de sua religiosidade, por meio de suas obras. Mas a Bíblia diz: pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nenhum de nós, é um dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então o texto diz que a vida estava nele, a vida divina, a vida eterna, a vida que ele veio para nos dar. E ele diz mais: e a vida era a luz dos homens. Por que luz? Porque os homens, além de espiritualmente nascerem mortos, eles nascem também cegos. Cegos espiritualmente falando, nas trevas. Por isso o livro de Isaías, registrando acerca do Salvador, diz que para um povo que andava em trevas, surgiu uma grande luz, se referindo ao nascimento do Salvador. É ele, Jesus, a luz do mundo. Ele disse: quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, mas terá a luz do mundo. Sobre a luz é dito, a partir do versículo 5, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda mais, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. A luz é, portanto, o Senhor Jesus Cristo para o mundo que estava em trevas. Interessante que ele vai fazer essa declaração após aquele episódio em que uma mulher foi flagrada em adultério. A lei dizia que quem adulterasse deveria ser apedrejado. Era homem e a mulher também. Mas a Bíblia diz que trouxeram uma mulher que foi flagrada em adultério. E trouxeram aos pés do Senhor Jesus Cristo e queriam apedrejá-la. Pelo menos dá para se perceber isso. Mas o intento principal não era o apedrejamento daquela mulher, mas era tentar, de uma forma capciosa, pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma transgressão, em alguma rebelião contra a lei. E eles levaram aquela mulher e disseram: mestre, a lei diz que essa mulher tem que ser apedrejada. E tu, que dizes? E a Bíblia diz que Jesus declarou: aquele dentre vós que não tiver pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. E diz o texto, em seguida, que todos eles se retiraram. Ninguém ousou atirar uma pedra àquela mulher. A palavra de Cristo foi como espada penetrante no coração daquelas pessoas que, envergonhadas, saíram dali, daquele local. E nenhuma ousou atirar pedra. E Jesus, o único que poderia condená-la, porque justo e sem pecado, santo, perfeitamente santo, fez a pergunta à mulher:
onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não tem nenhum aqui. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Com esta palavra, Jesus mostrou que todos são pecadores. Por isso ele ajunta dizendo: eu sou a luz do mundo. E quem me segue não andará em trevas, ou seja, no pecado, mas terá a luz da vida. Por isso o texto diz que ele veio como luz. E como reagiram as pessoas a esse Cristo que veio manifestar a divindade, esse Cristo que veio para trazer vida, esse Cristo que veio como luz do mundo? Qual foi a reação das pessoas a isto? Observe o versículo 10. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esses dois versos 10 e 11, fala da rejeição. A grande maioria rejeitou ao Senhor Jesus Cristo. O mundo foi criado por ele, mas diz o texto, o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, se refere aos judeus, mas os seus não o receberam. Foi rejeitado por gentios e foi rejeitado por judeus também. O mundo não conheceu, os judeus o rejeitaram. O que é isso? Como rejeitar aquele que veio manifestar o seu poder salvador, aquele que veio para trazer vida, aquele que veio para trazer a luz, aquele que veio para trazer a salvação, aquele que veio para manifestar o amor de Deus Pai, aquele que veio para dar a sua vida, aquele que veio para morrer na cruz, aquele que veio para sangrar. Como rejeitaram, como não o reconheceram? Isso não é outra coisa senão a manifestação da depravação humana, da natureza pecaminosa. O coração humano é um coração maligno. A Bíblia diz que não há um justo sequer. E por causa do pecado, os homens estão cegos. Eles não conheceram, eles não enxergaram, eles não viram no Senhor Jesus Cristo a glória de Deus. Por conta disso, não conheceram. Por conta disso, o rejeitaram. Que coisa terrível é o pecado. Que coisa maior e melhor o homem pode conhecer de que a Cristo. Nunca, jamais. A maior expressão de amor de Deus está declarado mais adiante no capítulo 3. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então ele veio, mas foi rejeitado. Mas o versículo 12, veja o que diz aqui, o versículo 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqueles que rejeitaram a Cristo, aqueles do mundo, como diz o versículo 10, não conheceram. Aqueles judeus, veio para o que era seu. Eles estão nos dias atuais representados também. Judeus eram religiosos, e foram principalmente religiosos, que rejeitaram ao Senhor Jesus Cristo. Então, nesses dias atuais em que as pessoas comemoram a vinda do Salvador, que é declarado como o Natal, é uma manifestação profunda da rejeição de Cristo, porque comemora de uma forma totalmente diferente daquilo que as Escrituras falam. Rejeitam a oferta da vida, da luz do mundo. No entanto, Feliz Natal, Feliz Natal. Isso é uma tremenda nojeira.
se você não crê no Senhor Jesus Cristo, se você não confia nele como Senhor e Salvador da sua vida, não tem Natal feliz, coisa nenhuma. A verdadeira alegria só tem aquele que conhece de fato a Jesus. Essas farras, essa comilança, essas roupa nova e tanta coisa, isso não tem qualquer valor para Deus, se você de fato não busca a Ele em primeiro lugar na sua vida. Por isso que precisa essa mensagem ser anunciada, ser pregada. Ele não veio para as pessoas fazerem festa, Ele não veio para fazerem presépio, para fazerem árvores de Natal, para fazerem teatro, para fazer isso, aquilo. Ele veio para nos dar vida, Ele veio como luz, Ele veio para morrer, Ele veio para sofrer por nós. Mas o texto diz que rejeitaram e não o conheceram. Mas não termina aí, graças a Deus. A Bíblia diz no versículo 12, que todos quanto receberam, deu-lhes. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra aqui, deu-lhes. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, o homem se torna filho de Deus, porque ele recebe de Deus esse poder. Deu-lhes, não é pelas obras, não é pela religião, não é pelos merecimentos. Nós não merecemos coisa nenhuma, senão a justa ira de Deus. Se Deus pegasse todos nós agora e jogasse nas profundas do inferno, Ele não estava fazendo nada de errado, porque nenhum de nós merece sequer o copo d'água que bebeu hoje. Mas Ele ama pecadores, louvado seja o seu nome. Ele ama tanto pecadores que deu a sua vida, que veio como luz para resplandecer nos corações. E o texto diz: aos que Ele receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E é preciso que você entenda. Talvez todos que estão aqui acham que são filhos de Deus. Conversa. Olha o que o texto diz: todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram. Antes de receber a Cristo, antes de receber o dom da graça, a vida de Deus, a luz do mundo, o homem não passa de uma criatura de Deus. Mas quando ele conhece a Cristo, ele nasce de novo, ele recebe a vida de Deus, a luz do mundo, ele recebe o poder, assim, de ser feito filho de Deus. Quem são esses? Aqueles que creem no seu nome. Ou seja, aqueles que creem em Cristo, aqueles que recebem a Cristo, aqueles que obedecem a Cristo. Estes são feitos filhos de Deus. E, para tanto, Ele se ofereceu, morreu na cruz. João vai dizer mais adiante, no capítulo 1, verso 29, que Jesus, esse que nasceu, Ele é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E agora, esse verso 14. Esse verso 14 é algo tremendo. Aqui nós encerraremos com esse verso. Veja que verdade tão gloriosa. O que é que está sendo dito aí? E o Verbo se fez carne. Isso é o nascimento. O Verbo era Deus. Então, o Verbo se fez carne, ou seja, Jesus nasceu e habitou entre nós. Ele passou aqui mais de 30 anos, 33 anos. Até os 30 teve uma vida. Dos 30 em diante começou o seu ministério. Ministério glorioso. Começou após o seu batismo, saiu de cidade em cidade. Logo depois de passar por um tempo de consagração de 40 dias na presença do Pai, saiu por cidade em cidade, aldeia e aldeia, pregando o evangelho do reino. Ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis.
E ele pregou esse evangelho. E ele pregou chamando as pessoas ao arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, é chegado o reino dos céus, o reino de Deus, o reino do Pai, o reino de Cristo. Foi assim que ele saiu por todos os lugares, anunciando e realizando obras maravilhosas. O Espírito estava sobre ele, e ele saiu realizando obras tremendas. Eu me maravilho quando naquele milagre no mar, quando os discípulos estavam a ponto de perecerem, estavam no mar, o mar estava agitado, o vento açoitava o barco que estava para se afundar, e gritaram: mestre, socorre-nos! E Jesus, que estava dormindo, levanta-se, repreende o vento, o mar acalma, e diz para aqueles homens: onde está a vossa fé? E os discípulos declaram: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Este é o Filho de Deus, este é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E agora, o que mais gosto, ele veio cheio de graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e veio cheio de graça. Ainda bem, louvado seja o nome do Senhor. Se ele viesse cheio de justiça, tão somente, cheio tão somente de verdade, ele teria destruído a todos, sem exceção, porque todos pecaram. Mas ele veio cheio de amor, ele veio cheio de graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é aquilo que eu preciso e que todos vocês precisam e que nós não merecemos. É pela graça que nós somos salvos. Quem merece salvação? Ninguém. As pessoas rejeitam a Cristo por meio de uma religiosidade que não está de acordo com o Evangelho. Não se rejeita a Cristo apenas virando as costas, não querendo nada com igreja, não querendo nada com Bíblia. Não é assim. Às vezes até gosta de igreja, às vezes até gosta de Bíblia, até gosta de ouvir. Mas se não crê conforme está na palavra, está rejeitando a Cristo. Os fariseus eram religiosos e eram consagrados na sua religião, eram dedicados, mas eles viraram as costas para Jesus. Era uma crença errada, não o conheceram, não o receberam. E aqui o texto diz que ele veio cheio de graça. Por isso Paulo diz: pela graça sois salvo, mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Infelizmente, a minoria que reconhece, Jesus já declarou em Mateus 7, versículo 13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que andam neste caminho. O caminho largo, o caminho da perdição, o caminho do mundo, o caminho fácil, o caminho que qualquer tolo pode andar tranquilamente. Mas saiba que no final dele, o Senhor Jesus Cristo diz: largue a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Por isso que a maioria está nesse caminho, sabe? Não está escrito que no fim deste caminho é perdição. No fim do caminho largo, no fim do caminho da pessoa que não serve a Deus, que não teme a Deus, que não crê, que não confia em Cristo, que não se converte ao Senhor, no fim do caminho dessa pessoa está escrito assim: o céu. Eu vou para o céu, eu sou filho de Deus, Deus é bom. Mas o que a Bíblia diz é caminho de morte, é caminho de perdição. Então ele veio cheio de graça, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vimos a sua glória. Os homens que viram a glória de Deus no Antigo Testamento tiveram vislumbre dessa glória. Note bem,
antes de Cristo, havia a manifestação da glória de Deus, de forma figurada, no Santo dos Santos, no tabernáculo. E quando a glória de Deus se manifestava, Deus descia ali, tremia o monte, e ninguém ousava chegar perto. Era apenas uma sombra, era apenas uma figura, uma imagem da glória de Deus que se manifestava no Santo dos Santos. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava ali. Havia um manifestar glorioso do poder de Deus ali naquele lugar. Moisés quis ver a glória de Deus. O Senhor fez com que ele visse a ele pelas costas. Moisés passou 40 dias na presença de Deus, no monte. E quando ele desceu, a Bíblia diz que ninguém podia nem olhar para ele, porque o seu rosto brilhava, resplandecia. Ele esteve na presença de Deus. E quem está na presença de Deus, ou quem esteve na presença de Deus, a sua vida vai manifestar. Note bem, eles não tinham ainda conhecido a glória de Deus nessa proporção que João fala aqui. Mas foi algo glorioso, foi tremendo. Isaías, quando viu, caiu por terra. Ai de mim, disse ele, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Ele viu a manifestação da glória de Deus em parte. Ele viu uma sombra, ele teve um pequeno vislumbre, mas aqui, a glória de Deus em Cristo Jesus, ele é a expressão exata, a plenitude de Deus estava em Cristo Jesus. Ele veio com ela total mostrar quem é Deus. Quem vê a mim, vê o Pai. E as pessoas que tiveram encontro com ele, as pessoas que tiveram a manifestação da glória de Deus em suas vidas, foram profundamente impactadas. Pedro, um simples pescador do mar da Galileia, ele teve o prazer, a glória de conhecer a Cristo, esse verbo que se fez carne e veio cheio de graça e de verdade. A sua vida foi totalmente transformada. A Bíblia diz que as pessoas levavam os enfermos para que onde a sombra de Pedro passasse, pudesse curar as pessoas. Você lembra bem do apóstolo Paulo? Ele teve um conhecimento profundo da glória de Deus. Nós estamos pregando vários domingos sobre isso aqui. Aquele homem viu a glória de Deus, ele viu a Cristo, e a transformação foi tremenda. O pior homem do mundo, quando ele conheceu a Cristo, ele se tornou o maior de todos os apóstolos aos gentios. João Batista, que o texto fala também, ele veio dar testemunho da luz, a fim de que os homens crescem e crendo fossem salvos. O que João fez, meu irmão e irmã, é o que nós temos que fazer: dar testemunho de Cristo, dar testemunho da luz, para que os homens sejam salvos. O verbo se fez carne, habitou entre nós. O culto desta manhã foi baseado no Evangelho de Mateus. E Mateus teve um encontro tremendo. Ele viu a glória de Deus em Cristo Jesus. Quando passava na coletoria onde ele trabalhava, o Senhor Jesus Cristo disse: segue-me. E a Bíblia diz que ele abandonou tudo para seguir o Senhor Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Deixou tudo, um emprego fora de série, fiscal da Receita Federal, um emprego dos sonhos que muita gente gostaria de ter. Pois naquele instante que Jesus tocou em Mateus, ele deixou tudo para seguir a Cristo. Um grande missionário no Equador, ele morreu. Trabalhar com os índios lá. Isso tem mais de 60 anos. Jim Elliot. Ele deixou tudo na sua terra, América, para pregar o Evangelho aos indígenas. E antes de morrer, ele fez uma declaração tremenda: não é
tolo aquele que perde o que não pode ganhar, para ganhar o que não pode perder. Você pode ganhar o mundo inteiro, mas se você perder a sua salvação, perder a sua alma, que adiantou? Ter tudo aqui na terra e quando morrer perecer e ir para o inferno. Mas se você renunciar por amor a Cristo, os prazeres, o pecado, os vícios e tudo aquilo que lhe afasta de Deus, é isso que ele declara. Não é tolo quem perde para ganhar. E o Senhor Jesus Cristo assim declarou: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. O Senhor Jesus Cristo veio manifestar a glória divina. Ele veio para trazer vida e veio para trazer luz aos pecadores que estavam mortos e nas trevas. Uns creram, a minoria, a grande maioria rejeitou. Mas a todos quanto receberam, Ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E todos aqueles que conheceram e viram a glória de Deus, as suas vidas foram impactadas. Que impacto tem tido a encarnação do Verbo, Cristo, em suas vidas? Qual a diferença que Jesus tem feito? Queira Deus que nessa noite nós possamos tributar mais e mais louvores ao Senhor, com gratidão por o nascimento, pela vinda desse Salvador bendito, que veio para nascer, veio para sofrer, veio para morrer, veio para ressurgir, e agora está à direita do Pai, exaltado, e tem um nome que é sobre todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Ele nos abençoe. Amém.